Sukuna revelou informações cabulosas sobre o pai do Itadori durante uma conversa com Uraume. Nós já sabíamos que Kenjaku habitava o corpo da mãe do Yuji durante toda a gestação do menino até seu nascimento, mas nós não tínhamos ideia do porquê o Kenjaku havia escolhido justamente o corpo dela para conceber uma criança. Só que agora nós finalmente sabemos, galera. O Sukuna lançou a braba e tem tudo a ver com o pai do Itadori e também com o próprio Sukuna. Vem comigo, vamos falar detalhadamente sobre a árvore genealógica do protagonista de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Fala, galera! Alan do canal Mangá Sem Filtro aqui com vocês para falarmos sobre essas informações reveladoras que o Sukuna lançou no capítulo 257 durante um flashback de uma conversa com Uraume sobre a origem do menino Itadori. O Sukuna fala para ela sobre o pai dele e a relação dele com o Kenjaku, o que nos revela o grande motivo do porquê Kenjaku escolheu justamente o corpo da mãe do Yuji para ter um filho. Neste vídeo eu vou comentar com vocês essas informações com detalhes e vamos construir juntos uma árvore genealógica da família do Itadori para entendermos as relações sanguíneas e espirituais do nosso protagonista que está começando a voar no mangá. Então já deixa aquele like amigo no vídeo antes de mais nada, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e siga-me os bons. Logo no comecinho do capítulo 257, temos pouco mais de uma página de revelações bombásticas sobre a origem do Itadori. Uraume conversa com o Sukuna sobre o rapaz, e ela está curiosa sobre a origem dele, pois sentiu no garoto uma certa semelhança com o Rei das Maldições, algo mais profundo do que apenas um resíduo deixado pelo Sukuna enquanto habitava o corpo do Yuji. O Sukuna fala então que o Yuji é uma cria do Kenjaku, só que isso a gente já sabia, pois anteriormente no mangá foi revelado que o Kenjaku habitava o corpo da mãe do Itadori quando ela se relacionou e ficou grávida do pai dele. Sendo assim, Yuji é um filho concebido pelo Kenjaku enquanto estava no corpo de uma mulher. Mas aí entra uma parte interessante, o Sukuna também diz que o Kenjaku não criaria um filho sem uma razão, o que é verdade porque o Kenjaku sempre tem um plano para tudo que ele fazia. Sempre tinha um motivo ali por trás, né? E aí o Sukuna diz então que o caso do Kenjaku foi com a reencarnação da sua outra metade, que é o seu irmão gêmeo nunca nascido. O Rei das Maldições conta que comeu seu irmão ainda dentro do útero de sua mãe para não morrer de fome. O que é meio estranho, né? Porque eu nunca vi um neném morrer de fome dentro da barriga da mãe, não faz sentido nenhum, mas a gente tem que desligar o cérebro aqui, né? Rolou um momento suspensão da descrença aí. Enfim, a alma do irmão do Sukuna continuou vagando por aí até reencarnar no corpo do pai do Itadori, e de alguma forma, que a gente não sabe como, o Kenjaku descobriu isso e se aproveitou da situação para fazer mais um de seus experimentos malucos de criação de filhos. Por que não fazer, né? O cara já tinha criado ali as 9 pinturas da morte e rejeitou todas elas dizendo que eram inúteis, ou seja, ele ia continuar tentando até sair um filho que ele considerasse bom o suficiente, né? E aí ele se apoderou do corpo da mãe do Itadori, a Kaori Itadori, justamente para poder ter um filho com a outra metade do Sukuna que estava reencarnado no corpo do pai do Itadori, o Jin Itadori. Então, meus caros, nosso protagonista Yuji Itadori é na verdade um filho do Kenjaku e do irmão do Sukuna, o que faz do Sukuna o tio do menino. Olha só, mas que família top, e isso é louco, só estrela. Por conta disso, Sukuna diz que ele e o Itadori têm a mesma alma, e a Uraume chega à conclusão que o Yuji tem um potencial latente equivalente ao do Rei das Maldições. E aí a conversa entre os dois se encerra por aí, e o capítulo continua na batalha entre Sukuna e Yuji. Agora vamos lá, vamos montar essa árvore genealógica maluca aqui pra gente poder visualizar melhor as origens do nosso protagonista, porque eu já buguei total aqui só de ficar falando, já que é uma puta de uma bagunça essa família, né? Vamos lá, começando pelo Sukuna, então. Um pai chapado e uma mãe maluca, que ninguém sabe quem é, tiveram 2 filhos, irmãos gêmeos, em algum momento da história aí que a gente também não sabe. Estamos falando do Sukuna e do seu irmão, que não tem nome porque ele nunca nasceu, né? Graças ao Sukuna, que jantou o fetinho com farofa ainda dentro do útero da sua mãe, porque na cabeça do GG Akutami, fetos tem fome dentro da barriga da mãe. Os nutrientes que chegam pelo cordão umbilical não são suficientes. Confia na ciência do mano GG aí.
Aí beleza, nasceu o Sukuna sozinho, todo mundo deve ter bugado na hora do parto, se perguntando onde é que tava o outro menino, porque sumiu o feto, mano. Desapareceu ali, não saiu nada e também não ficou nada lá dentro. O médico deve até ter enfiado a mão pra ver se a criança não tinha ficado presa, tá ligado? Mas só foram descobrir o que aconteceu quando o Sukuna deu a primeira borrada na fralda, porque deve ter saído cheia de pedacinho do irmão, uma puta de uma tora, tá ligado? Já que o moleque comeu uma criança inteira. Enfim, aí cresceu o Sukuna. Deve ter sido uma criança bem alegre, né? Uma puta de uma infância feliz ali, assistindo Balão Mágico na TV e tocando flautinha doce. Fez todas as cagadas durante a vida dele lá, pá, matou geralzão na época dele lá, matou todos os feiticeiros, ficou fudidão, ganhou o título de Rei das Maldições e depois foi transformado nos objetos amaldiçoados que a gente conhece, que são os dedos de Sukuna. Já o irmão dele ficou vagando por aí no modo Gasparzinho todo esse tempo até ser reencarnado no filho de um casal que só sabemos o nome do pai. Estamos falando do Wasuki Itadori, o avô do Itadori que morreu lá no começo do mangá. Esse menino, filho do Wasuki, que recebeu a alma do irmão do Sukuna, é Jin Itadori, que cresceu certinho, virou um cara gente fina e pá, nunca fez mal pra ninguém, tá ligado? Aparentemente também não tinha relação nenhuma com o mundo de feiticeiros Jujutsu, mas ele tinha um único problema: o cara não sabia escolher mulher. Foi justamente se casar com uma moça chamada Kaori, moça que na verdade era um macho de 1000 anos de idade que habitava o corpo dela, chamado Kenjaku. Jin, que provavelmente era cego, simplesmente ignorou o fato de que o topo da cabeça dela era explicitamente costurado. Mas vida que segue, o romance dos dois deu origem ao nosso protagonista Yuji Itadori. Menino, gente boa também, gente fina, tá ligado? 100%. Criado pelo avô ali porque aconteceu alguma coisa com os dois pais dele que a gente desconhece, não foi revelado no mangá, mas é um menino que também tem um problema, né? Um fetiche ali de ficar comendo o dedo de defunto. Defunto esse que na verdade é o seu tio, ninguém menos do que o rei das maldições, Ryomen Sukuna. E aí que começa a história do nosso mangá, quando o rapaz decide mandar pra dentro os dedos putrefatos do seu tio que acaba possuindo o corpo dele, né? E a partir daí, o resto você já sabe, que eu acredito que você tenha lido o mangá desde o começo. O Kenjaku, ninguém menos do que a mãe do Itadori, também teve vários outros filhos por aí enquanto habitava o corpo de outras pessoas, porque ele na verdade é o Mr. Catra do universo Jujutsu. Por exemplo, enquanto esteve no corpo de Noritoshi Kamo, chefe do clã Kamo no passado, ele teve 9 filhos que são conhecidos como as Pinturas da Morte. Eles foram transformados em objetos amaldiçoados e ficaram guardados na escola de Jujutsu em Tóquio por conta de sua alta periculosidade. E nós conhecemos 3 deles, estamos falando do Chozo, Ezo e o Keshizo. Os outros 6 filhos não foram revelados no mangá. Os 9 são todos meio-irmãos do Itadori, irmãos por parte de mãe, né, ou sei lá, enfim, porque eles são filhos do Kenjaku. Ezo e Keshizo foram mortos por Itadori e Kugisaki no mangá, mas naquele momento o mano Itadori não sabia da relação entre eles. Por conta disso, o Chozo limpa o chão com a cara do Yuji durante o arco de Shibuya, mas não chega a matá-lo, pois durante a luta acaba sentindo na própria alma essa relação entre os dois. E aí mais pra frente na história, o Yuji decide seguir os passos do titio e acaba comendo os objetos amaldiçoados dos seus irmãos para obter mais poder. Isso tudo com a aprovação do Chozo, que com certeza tem algum desvio de personalidade, porque deixar os irmãos serem comidos assim, ele só pode ser maluco, né? Tudo isso até ajuda a explicar os novos poderes que o Itadori vem mostrando nos últimos capítulos do mangá. Por exemplo, vimos o menino usando a manipulação de sangue, poder que obteve por conta de ter jantado os seus irmãozinhos ali, os fetinhos, as Pinturas da Morte. E agora no capítulo 257, vimos o rapaz finalmente utilizando uma técnica parecida com as técnicas do Sukuna, da exata forma que Satoru Gojo, o grande sensei, lá no começo do mangá havia previsto. Ele disse que as técnicas do Sukuna acabariam ficando marcadas na alma do Yuji. E isso aconteceu mesmo. Essa seria a técnica inata dele, denominada de Santuário. Ela é basicamente a ferramenta crop do Photoshop, tá ligado? A princípio, o Yuji consegue marcar e cortar alvos dos quais ele tocou com as mãos. Quando eu digo marcar, é literalmente marcar mesmo, com umas tesourinhas e linhas pontilhadas, o local que o corte será realizado
fixado no corpo do alvo. Como vimos muito pouco da técnica ainda, não sabemos a total extensão do seu poder. Provavelmente ela vai evoluir ao longo da batalha, afinal, ela foi despertada no fim do capítulo 256, graças à sequência de Kokusen que o Itadori vem usando para macetar o Sukuna. Já contamos aí 8 Kokusens consecutivos, rapaziada. Nanami ficou para trás. Temos um novo recordista mundial de Kokusen. Eu vou mostrar aqui com calma cada Kokusen para vocês, porque tá um mais bonito do que o outro. Aproveitem aí esse momento. E por fim, para fechar com chave de ouro nossa árvore genealógica aqui, temos Aoi Todo, um outro irmão do Yuji. Na verdade, mais que um irmão, um brother. Só que não, né? Pô, já avacalhamos a parada. É zoeira, galera. Aoi Todo não faz parte da árvore genealógica do Mano Itadori. Ele é só doidão da cabeça mesmo. Fica chamando o Yuji de irmão porque deve ter batido forte demais com a cabeça quando ele era criança. E certeza que ficou sequelado. Zoeiras e mais zoeiras à parte, meus manos, finalmente Yuji Itadori tá acordando pra cuspir nesse mangá. Esses últimos 2 capítulos que ele vem descendo a porrada no Rei das Maldições estão sendo bem bonitos de se ver. Nosso menino tá crescendo, o gigante acordou, rapaziada. Nas palavras de GG Akutami, como um rei mais superior. Ansioso para ver o que o sobrinho querido do titio Sukuna vai aprontar nos próximos capítulos, mas eu acho que mesmo assim, com todo esse poder sendo despertado, ainda não vai ser suficiente para segurar o Rei das Maldições. Ele ainda vai precisar de algo mais para poder parar o bicho. Quem sabe uma expansão de domínio, talvez, né? Quem sabe? Se você curtiu meu conteúdo, deixa o likezão aí no vídeo, por favor. Nunca pedi nada para vocês, hein? Nunca pedi nada. Se inscreve no canal pra gente crescer junto nessa selva de conteúdo chamado YouTube. E não esquece de clicar no sininho para ser avisado quando meus vídeos novos chegarem, beleza? Um grande abraço pra geral e lembre-se, tamo junto!